Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, aula 3. Vamos falar hoje de proposições. Proposições simples e compostas. Tem uma diferença e cai em questões de concurso. Eu juro que essa é a última aula que vai ser português puro. Na próxima a diversão começa. Beleza? Então vamos lá. Proposição simples vem do português, que é uma oração. Tem o que? Verbo, sujeito, passa uma ideia completa. Então, é uma proposição. E proposição composta, quando tem duas ou mais ideias juntas, que é mais de dois verbos, mais pode ser dois sujeitos, desde que seja duas ideias ou mais. E aí, simples. Me lembra também o português de período simples, período composto, que é período simples, uma oração, período composto, duas ou mais. Cuidado com a locução, são dois verbos juntos, mas representa a ideia de um. Exemplo, vou estudar, só tem uma ideia, estudar, e é isso que vocês têm que fazer. Então, geralmente é um infinitivo e o outro em qualquer tempo verbal. Mas vamos a um exemplo aqui, que também é o mesmo. Exemplo, vou estudar. Só tem uma ideia, né? Apesar de ser dois verbos, é uma locução. Então só passa uma ideia. É uma proposição simples. Aqui, vou estudar e depois vou passear. Então aqui tem duas ideias. Que primeiro você faz a obrigação, depois você se diverte. Passam duas ideias, proposição composta. Lembra do português que tem conectivos? São preposições ou conjunções. Então, aqui o conectivo, que a gente vai aprender na próxima aula, que tem muita matemática e assim é divertido, ele junta duas proposições. No português juntava duas orações, a conjunção. Então aqui e, lembre, é um conectivo lógico, mas essa discussão de conectivos fica para a próxima. Porém, ele é uma dica muito boa. Sempre que tiver conectivo, é bem provável que ele separe duas proposições. E depois, se tiver outro, vai estar separando várias proposições. Então, só de ver o conectivo, às vezes a pergunta é simples ou é composta? Só de ver o conectivo, você já disse, é composta. Mas cuidado, lembre que tem que ter verbo antes, verbo depois, sujeito, pode ser oculto, né? Aqui eu, e não precisa ter sujeito toda hora. O que importa é ter um verbo para dar uma ideia de ação, não é? Pronto. Quantas vezes pode ser avaliada uma proposição composta? Botei aqui um exemplo da CESP. Fui na praia, uma oração com sujeito, então uma proposição, uma ideia, né? E, conectivo, fui ao cinema. Mais uma ideia. Ou, conectivo, fiquei em casa. Mais uma ideia. Temos quantas ideias? 3. Então temos 3 proposições. É uma proposição composta. Temos 3 proposições. Quantas avaliações tem? Bom, primeiro vou pegar a caneta. Lembra de análise combinatória? É um assunto meio complicado, mas tem uma parte que é simples. Que são produtos, princípio da contagem. Princípio multiplicativo. Exemplo. João tem 3 calças e 2 camisas. Quais são as possibilidades dele sair com um conjunto, uma calça e uma camisa? É apenas você multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 possibilidades. Depois pode até contar na mão. Você vê que tem 6 possibilidades. Aqui é a mesma coisa. Só que só tem 2 possibilidades. Lembra? Lógica bivalente, primeira aula. V ou F. Se tem V ou F, então tem VOF para a primeira. V
ou F. Então vai ter VOF para a segunda ideia e VOF para a terceira ideia. Então tem 2, 2, 2. 8 opções. E aqui diz que tem no máximo 4. Então, essa questão está errada, já que diz que tem no máximo 4. Tem 8. Mas, em vez de você fazer essa conta toda hora, vamos fazer uma fórmula. Bom, se eu tenho uma, eu tenho duas possibilidades. Se eu tenho duas proposições, eu tenho 4, que é 2 ao quadrado. Se eu tenho 3, eu tenho 2 ao cubo. Se eu tenho 4, tenho 2 à quarta. Então isso quer dizer que nossa fórmula é 2 na n. Se eu tenho n proposições, eu tenho 2 elevado a n. Lembre dessa fórmula, porque é uma questão que, se você souber a fórmula, você faz em 30 segundos. 30 segundos você faz. E aí dá tempo para você fazer outras questões. Então, usando a fórmula, tenho 3 proposições. Fui na praia, fui ao cinema, fiquei em casa. 2 ao cubo, 8. Então aqui está errado. Se tivesse 5 proposições, 2 à quinta, 32. Ficamos para a próxima aula. Então não perca. Negação de proposições simples. Valeu, se inscreva no canal, siga lá no Instagram, me passa Lulu, e comente aí sobre o assunto.